Opa, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a diferença entre duas fórmulas e pode te ajudar demais. Uma é a fórmula ARED e a outra é a fórmula truncar. Vou mostrar a diferença delas. Digamos que vocês têm um resultado de uma divisão ou um número que dá quebrado, certo? Então, nesse cenário aqui, 17,6371428,6, se a gente usar a fórmula ARED igual ARED, dá um tab que ele já assume a fórmula que está selecionada, abre o parênteses, seleciona a célula, ponto e vírgula, que é o próximo argumento, critério, né? 2, porque eu quero que ele arredonde duas casas depois da vírgula. Essa é na fórmula ARED. Fecha parênteses, dá um Enter. Então, o que ele fez? Como ele pega duas casas depois da vírgula, o próximo número depois das duas casas, o terceiro dígito é um 7. Então, ele está arredondando para cima, porque passou de 5 até 5. Ele mantém 6 para cima, ele arredonda para o próximo número as duas casas. Então, ficou 17,64. Se eu colocar aqui igual ARED, seleciona a célula, ponto e vírgula, 2, porque eu quero que arredonde duas casas depois da vírgula, fecha, dá um Enter. Nesse cenário, o que ele fez? Ele manteve, porque o que acontece? Depois do 3, o próximo dígito é um 2. 2 é menor que 5, ele não chegou até 5, então ele mantém. Então ficou 15,43 nesse cenário. E estava um resultado de 15,432500. Então ele mantém. Então a fórmula ARED, ele vai arredondar quantos números a gente quer depois da vírgula, que é esse segundo argumento, que é depois do ponto e vírgula, e faz a regrinha do arredondamento e arredonda. Agora esses dois números numa outra situação com a fórmula truncar, que às vezes a gente precisa dessa situação, desse número truncado. O que seria o truncado? O truncado nada mais é que ele pegar o número que a gente tem, o resultado de uma divisão, por exemplo, e a gente determina quantos números a gente quer depois da vírgula e trunca. Esse truncar é ele desprezar o resto. Ele não faz mais nada. Ele não arredonda nem para cima e nem para baixo. Ele passa o facão ali, ele corta e mantém aquele número. Vamos lá. Igual, truncar, dá um tab, ele já assume, a gente aponta a célula, ponto e vírgula, 2, eu quero dois números depois da vírgula, fecha o parênteses e dá um Enter. Nesse caso, olha, depois do 63 tem o 7, o 7 é maior que 5. Na função ARED, ele está arredondando para 64 o resultado. No truncar, ele despreza. Tudo que aconteceu ali, ele despreza e mantém só até o 63. Vamos aqui no outro caso. Igual, truncar, a célula, ponto e vírgula, 2, fecha parênteses, dá um Enter. Nesse caso, também truncou e desprezou o que tem depois dos dois dígitos que a gente colocou na fórmula, desse ponto e vírgula aqui, ó. Os dois dígitos quer dizer, ignora, corta, tem depois da vírgula, dois dígitos depois da vírgula e despreza. Então aqui, ó, esse 2500, para ele ignora. E o 714286, ele ignora também. Ele fica 63 nesse caso, 43, final 43 nesse caso. Diferente do ARED, que aqui nesse caso ele arredondou, porque o 7 é maior que 5, que são é o próximo do dígito depois das duas casas. E aqui ele mantém, porque não chegou a 5, é 2, depois dos dois dígitos depois da vírgula. Então assim, a fórmula ARED ele vai arredondar, seguindo o critério normal, de até 5 ele arredonda, mantém, acima de 5 ele arredonda para cima. E o truncar, ele pega tudo que tem depois dos dois dígitos informado na fórmula, ignora e mantém aquilo lá. Tá joia? Espero que ajude. Forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.